Equilíbrio de corpo extenso, uma barra bem homogênea, seção reta uniforme de 80 centímetros de comprimento e peso de 50 newtons. Então a barra tem um peso de 50 newtons. Essa barra está apoiada no ponto O, como mostra a figura. O peso Q é de 100 newtons. Para o equilíbrio horizontal da barra, deve-se suspender a extremidade A, um peso de tá. Então nessa situação não tem como ficar em equilíbrio, né? Porque você tem mais barra para o lado direito, você tem um peso ali, então ela vai cair, né? Então ele quer saber ali se, ao pendurar um bloco em peso em A, do lado A, na extremidade de A, igual você está pendurando em B ali, né? Ele quer saber qual o peso do objeto que deveria estar em A para que a barra fique em equilíbrio, tá bom? Então essa situação aí. É possível deixar esse sistema em equilíbrio, né, do jeito que está, mas aí teria que colocar o objeto Q do lado do A, né? E daria até para deixar em equilíbrio, mas aí desse jeito realmente não tem como ficar em equilíbrio, ele tem razão. Então qual o peso que deve ser colocado em A, pendurado em A, igual você fez no Q ali, né? Para que o sistema fique em equilíbrio, tá bom? Então o peso da barra é 50 e tem 80 centímetros de comprimento e o peso de Q é de 100 newtons. E aquele pedacinho ali vale 20 centímetros. Então tá, vamos abrir uma página para a gente poder escrever, né? Vamos representar então a nossa barrinha. Um exemplo. Então vamos lá, como é que eu represento isso aí? A gente pode fazer de forma simplificada. Simplificada aqui. Uma linha horizontal simbolizando a barra. Agora nós vamos representar as forças que teriam que estar aplicadas à barra ali, né? Além da força que a gente vai ter que colocar para ela ficar em equilíbrio. Então, ela está apoiada, né, no apoio lá que ele chamou de quê mesmo? Vamos ver o que ele chamou lá. Chamou de apoio O. Está a 20 centímetros da borda. Então, você vai que representa a força que o apoio O... Deixa eu desativar esse teclado. A força que o apoio O ele faz. Então, vou colocar aqui, ó. Opa, não é isso que eu quero. Cadê a força? Cadê a força? Daria força, mas não é isso também que eu quero, não. Desenhar um vetor. Tá aí o vetor. Então, apoiar. Chamar de FO, né? O apoio está fazendo ali. Se quiser chamar de FA do apoio, se chama. Ele chamou de O, o apoio, então vou chamar de FO. FO, vou botar um O mesmo, assim, O. F do apoio O. Mas o que? A barra tem um peso, né? Então vamos botar o peso. Como a barra é simétrica, né? Você consegue dividir a barra em dois pedaços iguais, tá vendo? Então você consegue representar o peso no meio dela mesmo. Não tem segredo nesse caso. Então vamos botar o peso da barra aqui, no meio da barra. Eita, saiu fora. Deixa eu desenhar mais para cá. Então esse é o peso da barra. Então você está vendo, a primeira coisa que você tem que fazer é representar as forças, né? Igual como você fazia lá com os bloquinhos, né? Faz o diagrama de forças, é a mesma coisa, a metodologia mesmo. Primeiro passo, veio o problema. Segundo passo, represente as forças. Diga, jovem. Vamos voltar lá no problema, só para eu copiar, vou tirar uma foto. A gente vai voltar lá, a gente vai sim. E aqui, só para terminar, já vou voltar lá, só desenhar a última força aqui. Vai ter uma força aqui de objeto pendurado, não chamou de que esse objeto? Não sei, chamou de que, né? Acho que chamou de Q. Então, se eu chamar objeto de Q, vou chamar essa força aqui de força Q. Bom? Do lado de cá, aqui onde está o apoio, tá vendo? O apoio está aqui, ó, em FO. Do outro lado, nós temos que colocar um objeto. Do jeito que está aqui, esse sistema não fica em equilíbrio, ele vai desabar ali, tá? Essa barra, na hora que você colocar lá, você soltar a barra, ela vai girar e vai tombar ali, né? Então, do lado de cá, você tem que colocar uma carga aqui, ó, do lado de cá, né? Vamos colocar uma carga aqui logo. Então, essa carga é desconhecida. Vou chamar apenas de F, tá? Essa carga F aqui, esse objeto aqui que a gente quer descobrir. A gente quer descobrir qual, né? A carga que a gente tem que colocar ali
de peso F para que o sistema fique em equilíbrio. Aí nós temos a distância aqui de 40 centímetros. Aí a gente vai voltar lá na figura para a gente pegar as outras informações. 40 centímetros. Está faltando o quê? O valor do peso, que eu não lembro qual é, né? A gente volta na figura, que o nosso amigo está querendo fazer uma cópia. Cadê a figura? Está aí, né? Então, o peso de Q é 100, né? E o comprimento da barra é 80. Deixa eu até anotar aqui também. Cadê minha caneta? A minha caneta. Alguém já pegou a minha canetinha daqui. Então, vou ter que memorizar. Então, a barra tem 80 centímetros de comprimento e seu peso é 50. Né? Aqui não é 40 não, tá vendo? Tá errado ali. Aí é 20 só, né? Coloquei 40, tá vendo? É apenas 20. Beleza, então vamos anotar o que a gente lembra. Se vocês forem lembrando, a gente vai anotando. Então aqui é 20 só, né? 20. Quanto é que era a força F que ele... Se o peso do objeto, né? É 50, eu não lembro se é 50, vou olhar lá. Então aquela força F que ele tem que ser 50, né? Mas eu não lembro se é 50, tem que voltar na figura. O peso do objeto aqui é 100, né? Tá vendo esse objeto aqui, ó? No centro da tela. Esse objeto rosa tem 100 newtons de peso. Então a força que o cabo exerce ali para sustentar o objeto parado, né? Vai ser 100. A gente quer colocar essa barra em repouso. Então se a barra estiver em repouso, o cabo ali que segura o objeto Q vai exercer uma força de 100 também, né? E desconsiderando o peso da corda, nós podemos considerar que lá na extremidade B, o fio faz uma força de 100 também, 100 newtons, tá? Então aquela força B lá vai ser de 100 newtons, porque o objeto Q tem um peso de 100 newtons. Então essa força aqui, ó, eu vou colocar como sendo de 100 newtons aqui. 100 newtons. Já vou colocar a força ali. Tá? Essa força aí na barra. Tá? Eu estou dizendo todas as forças na barra, tá vendo? Peso da barra, alguém lembra? 50 newtons. Peso da barra, 50 newtons, mais o que? Acho que é só o que a gente tem, né? Força aqui é 100, peso da barra é 50, força ali do apoio eu não conheço, e a força F eu também não conheço. Eu quero descobrir, né, qual o valor de F para que o sistema fique em equilíbrio. Quando eu colocar a barra na horizontal, com aquela força F na esquerda ali aplicada, com peso, né, Q na direita, apoiada no suporte O, ela tem que ficar paradinha, em equilíbrio. Beleza, vamos conferir os dados? Vamos dar mais uma conferida lá. Confere aí, ó. Ah, sim, faltou, né? O tamanho da barra é 80 centímetros, bom? Então faltou só isso, colocar lá. 80 centímetros o tamanho total da barra aqui, ó. 80. Então a gente pode colocar aqui, é um pouquinho desproporcional, né? Mas não tem problema. A gente coloca a medida aqui para não ter dúvida. Então a medida da barra toda aqui vai ser de 80 centímetros. Eita, tá bom não, querido. Bom, 80, tá aqui, ó. Esse é o tamanho da barra. 80 centímetros. Nossa, fiz lá no alto, não dá nem para escrever. Vou escrever aqui embaixo. 80 centímetros. A barra tem 80 centímetros. Eu quero saber o valor de FQ, né? FQ não, de F aqui, ó, da esquerda, esse F aqui, tá? Vou até chamar a atenção aqui em vermelho. Nós queremos descobrir isso aqui, ó. Vermelho não, azul. Qual o valor de F, tá bom? Então vamos lá. O que você pode aplicar aqui? O que você conhece das condições de equilíbrio, né? A gente quer que a barra fique parada. Então, a barra, o haste, não sei como é que é o nome que ele deu ali. Barra. Qual o nome que ele deu esse negócio? Vamos dar uma olhada. Uma barra, a B. Chamou de barra mesmo. Barra em equilíbrio. Então, coloca aqui barra em equilíbrio. Barra em equilíbrio. Se a barra está em equilíbrio, o que nós podemos escrever?
pela primeira lei de Newton, né? Então, né? Pela primeira lei de Newton, nós podemos concluir o quê? Pela primeira de Newton, podemos escrever que a soma, né, de todas as forças aplicadas à barra, somatório ali, esse símbolo aí de pré-soma, tá? Soma de Fs, ou seja, as forças aplicadas, vamos chamar de Fi, né? Fi é uma força, F1, F2, F3, todas as forças. Então, estou somando todas as forças aplicadas à barra. Essa soma tem que ser nula, pois a barra está em equilíbrio, né? Primeira lei de Newton. Se a barra está em equilíbrio, a soma das forças é zero. Nós aprendemos também uma outra condição de equilíbrio, né? Que a soma dos momentos dessas mesmas forças aí também tem que dar zero. Professor, qual que eu vou aplicar? Ué, vamos aplicar uma primeira, que a gente conhece mais já, né? Já estamos já mais esperto com ela. Aplica a primeira e vê se com a primeira condição de equilíbrio, se a gente consegue responder a pergunta que ele fez, né? Qual o valor de F? Este F que está aqui do lado esquerdo, tá? Para que a barra fique em equilíbrio. Você está vendo ali? São 4 forças, não é? Então a sua equação tem que ter 4 forças, tá? Então, vou apagar essa segunda linha aqui, ó, e vamos aplicar, vou escrever até do lado aqui, em vez de escrever embaixo, para não atrapalhar a linha. Vou escrever aqui, ó, somatória, é outra condição, né? Somatória dos momentos de todas as forças ali, F, tem que ser zero. Tá? Esses momentos de força também são conhecidos como torque, né? Eles medem a capacidade de uma força de produzir uma rotação, né? Se a soma de todos os momentos das forças é zero, significa que aquela barra não irá girar, né? Porque ela podia girar ali, não. Se eu tirar essa força F aqui, ele ia tombar, né? Para o lado direito, ela ia girar em torno do apoio até cair, né? Então, se ela não gira, então a soma de todos os momentos, de todas as forças, tem que ser zero também, tá? Então, essa aqui é a condição, né? Para que não ocorra translação, né? A barra não saia viajando ali para a direita. E essa aqui é a condição para que não ocorra rotação, né? Que a barra não comece a girar. Então, como ela não gira e nem sofre translação, então as duas condições são verdadeiras, né? Está paradinha, então vale essas duas condições. A somatória das forças igual a zero e a somatória dos momentos também igual a zero. E daí, professor? Então vamos começar aqui. Daí que a gente quer descobrir uma das forças. Então vamos começar por esse caso aqui, que é o mais simples, né? Que a gente já conhece, já tem experiência. Vamos começar por aí. Então vou somar todas as forças. Você volta na figura e olha, né? Da esquerda para a direita, força F, força FO, força peso e força Q. O que estiver apontando para cima, nós vamos colocar um sinal positivo, só tem uma ali, né, apontando para cima como positivo. Vou começar por ela então, né, a positiva, vou colocar no início, mas a ordem não importa, você pode começar menos F mais FO menos P menos FQ igual a zero, pode? Eu vou escrever assim, ó, todas as forças, ó. Colocar a positiva primeiro, ou seja, aqui aponta para cima, ó. FO aponta para cima, tá? Né? Tá ali, ó, no apoio, tá? Todas as outras apontam para baixo. Então, FO, aí vão da esquerda para a direita, menos F, que é a força que eu quero descobrir, né? Menos P, certo? P ali, ó, peso. E a última, FQ, menos FQ é igual a zero. Então, FO menos F menos P menos FQ é igual a zero. Ué, fiz errado. É aqui. Pronto, entrou na sala. Aqui é o nosso problema e agora vamos voltar para a solução. Não tem alguma dúvida nessa soma? Isso você pode encarar como uma soma. Não, professor, mas ele está negativo, é uma subtração sim, gente. Né? Você soma 2 mais menos 2 é uma soma, só que está somando com um número negativo. Então tá, essa soma de forças é nula, né? Porque a resultante tem que ser zero, o objeto está em equilíbrio, tá bom? Estão me ouvindo? Outro dia que na aula todinha o pessoal falando, eu não via ninguém. É só no final que eles me avisaram pelo WhatsApp que eles não estavam me ouvindo. Aí já era um pouquinho tarde, né? Se vocês não tiverem
E, aliás, eu que não ouvia eles, né? Eles falavam e eu não ouvia. Só depois que a gente descobriu, já tinha acabado o tempo. Então tá bom, essa soma é zero. Vamos substituir agora o que a gente conhece, né? Vamos descobrir agora o que a gente conhece. O que a gente conhece aqui? FO eu conheço? Não, né? F é a força que o suporte está fazendo. Ele não falou quanto que é, né? Você pode voltar lá. A única força que ele falou é a força Q ali, ó, que o objeto está exercendo. Ele tem um peso de 100 newtons e o peso da barra. Só esses dois, tá? Então você tem aqui, ó, aqui do lado, ó, tá vendo? Força Q e o peso da barra, aqui, ó, do lado direito. Só tem essas duas forças aí. A força FO não tem, então fica como incógnita, então vai ficar, vou repetir. Então eu vou substituir tudo que eu conheço. O que eu não conheço eu vou repetir. Força FO. Aí vai lá, menos F. F é a força que ele está pedindo, né? Descubra qual o valor de F necessário para que o sistema permaneça em equilíbrio. Então essa força F aqui do lado esquerdo, né? Aplicada do lado esquerdo, com a carga que eu tenho que colocar lá. Menos o peso está aqui, ó, 50 newtons. Menos a força FQ está ali, 100 newtons. Isso tudo é igual a zero. Então, o que nós podemos escrever aqui? FO, a força que o apoio faz, o apoio O faz, menos F, tem que ser igual a 100 newtons. Ok? FO menos F igual a 100. 150, né? Faltam 50 ali. 150 newtons. Que é 100 e 50. Juntos os dois, 150. Então, FO menos F, 150 newtons. Bom? Volta na figura lá. Quem é FO? Vamos ver quem é FO e quem é F, né? Vamos voltar lá. F é a força que eu quero descobrir, está aqui do lado esquerdo, né? E o FO é a força ali no apoio, né? O apoio está sustentando ele, né? Então, FO vai ser a maior força de todos, né? Apesar que no desenho ela está pequena ali, mas é porque é a única que aponta para cima, né? Então, FO, você pode escrever como sendo FQ mais P mais F, né? Dessa equação aqui, ó. Você pode escrever, passa o F para o lado de lá, se você quiser, né? Não interessa escrever isso aqui, mas eu poderia escrever assim também, né? Ó. Concorda? Assim, né? FO vai ser a maior força, né? Porque ela tem que sustentar os 150 dessas duas, mais a força F, que vai ser feita do lado esquerdo. Então, a força FO, na verdade, é a maior força que tem ali. Mas não é ela, né, que ele está pedindo. Então, não preciso nem escrever essa equação. Ela não está pedindo essa força, né? Ele está pedindo a força F. Então, se eu fosse isolar aqui, ficaria assim, F seria igual a FO menos 150. Bom, aí o que você conclui? Professor, aplicando a primeira lei de Newton, né, para as forças, nós temos que a somatória da força é nula. Eu chego à conclusão que a força F que a gente está querendo descobrir tem que ser a força, o valor da força FO subtraindo de 150, né? Mas só que, professor, nós não conhecemos a força FO. A força FO também é uma força desconhecida, né? Isso significa o quê? Com essa equação somente, né, aplicando aqui a somatória das forças igual a zero, com essa equação também, somente, eu não consigo responder a pergunta, né? Qual o valor de F? Não sei ainda, eu sei que F é FO menos 150, só isso que eu sei. Então, o que a gente pode fazer? Então, a gente aplicou uma primeira condição ali, ó, somatória das forças igual a zero. Chegamos a essa conclusão. Então, fica uma força ainda como incógnita, né? O que a gente vai fazer? A gente vai agora, a nossa única esperança é aplicar a segunda condição, né? Que a soma dos momentos é igual a zero. Aí não sei se você vai lembrar o que é o momento de uma força, né? A gente fez isso na aula passada, mas pode ser que a gente tenha esquecido, né? Deixa eu abrir aqui o espaço para o nosso amigo. Então a gente vai aplicar aquilo ali. Aí se você não lembrar, a gente vai explicar novamente, não tem problema, tá? Então você vai ter que olhar para essa figura, já fizemos aqui também um esquema de forças, né? Para ele até copiar, né? Deixa eu ver se eu consigo copiar essa figura aí. Espera aí, só um minutinho. Pelo menos o diagrama de força, né, para não precisar fazer tudo de novo. Porque aqui na tela, a tela é pequenininha. No seu caderno não, né? Você vai ver a página inteira, aí você não precisa ficar voltando. Não queria ter que ficar voltando, porque a página é pequena. Então deixa eu colar aqui o mesmo diagrama de forças, tá vendo? Tá aqui, ó. Tá? A gente vai usar esse diagrama de forças
para determinar aquela soma de momentos agora. Aí, professor, não lembro o que é esse negócio de momento aí, de torque, eu não lembro disso, professor, não tem problema. Se você esquecer, a gente vai lembrar agora. Para a gente aplicar aqui a soma dos momentos a zero, a primeira coisa que precisa fazer, diferente da somatória de forças, é o seguinte: quando eu fiz a soma de forças, eu não precisei me preocupar, né? Onde está a origem das minhas coordenadas? Não precisava de coordenada nenhuma, né? Não precisava disso, precisava só somar as forças, né? F mais P mais FQ menos FO igual a zero, por exemplo, ou ao contrário, né? Só trocar os sinais, só isso que eu precisava. Para calcular os momentos, não, eu preciso definir um referencial aqui, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, antes de definir o referencial, o que eu vou fazer? Eu vou falar com vocês o seguinte, ó. Qual a força que eu desejo determinar? F, né? Esse F está aqui, ó. Em azul aqui, ó. F. Tá, na nossa soma, tá vendo? Na nossa soma ali, ó, a força que eu desejo determinar apareceu. Tranquilo, ótimo. Só que apareceu outra força também, ó, que eu não conheço. Então isso aqui já me dá uma pista do que eu vou fazer no próximo passo. Ó. A força FO eu não conheço. Então, a princípio, eu não quero que ela apareça na equação, porque se ela aparecer na próxima equação, eu vou ficar com outra incógnita, né? Então, eu tenho que resolver o problema agora de forma que essa incógnita FO não apareça na equação. Aí, o que eu faço? Aí você tem que lembrar que o momento de uma força é determinado pelo quê? Pelo valor da força vezes a distância, né? Vamos chamar de distância dessa força por enquanto, até a origem do seu referencial. Então, o que eu vou fazer? Qual artifício? Né? A gente vai ser esperto aqui, gente. O que a gente vai fazer para eliminar essa incógnita na equação dos momentos? Eu vou escolher como origem do nosso referencial aonde a força FO está presente ali na barra. Então, eu vou olhar para a barra e vou ver a força FO está aplicada onde? Eu vou desenhar aqui em azul, um X. Está aplicada aqui, não está? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher como origem do referencial exatamente aquele ponto. Daqui a pouco, se você não entendeu ainda, você vai entender por que eu vou escolher a origem ali. Então, eu vou escolher a origem aqui, vou fazer um eixo X, né? Vou fazer um eixo aqui, gente, que passa pelos pontos de aplicação da força. Esses são os exemplos mais simples, né? Quando o seu eixo, o eixo que você desenha, passa, né? Todas as forças ali, tá vendo? Estão aplicadas sobre a mesma direção, sobre a mesma linha, né? Isso facilita bastante, né? Mais tarde vai ver exemplos em que as forças não estão aplicadas sobre a mesma linha, mas não tem problema, vai ter jeito de resolver também. Tá? Por enquanto, vamos pegar esses casos, né? Que todas as forças estão aplicadas numa barra, então é fácil, né? Elas estão todas aplicadas praticamente, se não estão na mesma linha, então praticamente sobre a mesma linha. Isso nos ajuda bastante, né? Tá, então tá bom. Veja que todas as forças têm a mesma direção, percebe? Isso também nos facilita bastante. Então, se tiver uma força ali que não tiver na vertical, a gente vai ter que trabalhar com decomposição. Mas, por enquanto, os exemplos que nós fizemos não teve decomposição nenhuma, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Veja que o nosso eixo X, aquele eixo horizontal ali azul, a gente vai chamar de X, tá vendo? Ele continua para o lado esquerdo também. Eu não fiz, mas só para chamar a atenção que a nossa origem vai ser aqui. Ó. Deixa eu desenhar para você, tá vendo? Esse ponto aqui, ó, essa posição aqui é X igual a 0. Por quê, professor? Porque eu escolhi ali. Por que você escolheu ali? Porque é onde está a minha força FO. Ela não me interessa, não é ela que eu quero calcular. Eu quero calcular a força F, tá? Espera aí, deixa eu corrigir um negocinho aqui. Deixa eu tirar aqui. X igual a 0 aqui, tá bom? Tinha apagado sem querer aqui. Agora, o que você vai fazer agora? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai esticar, você pode esticar o eixo para o lado de cá também, tá? Não tem problema não. Tá? Eu só não tinha feito antes porque eu queria chamar a atenção que a nossa origem está naquele ponto ali, onde eu marquei agora x igual a 0. Tá bom? Então tá, professor, e agora, professor, o que eu vou fazer? O que eu escrevo? Agora você vai escrever o seguinte, ó. Lembra que no início, o que você fez? Você somou FO, FP, FQ, né? Aqui você vai fazer algo parecido. Ao invés de você escrever F, FO, P e FQ, você vai escrever o seguinte, deixa eu trocar a cor aqui, você vai escrever, ó, sem pensar muito, ó, você vai escrever assim, ó, só você tem essa equação, ó, FO, FP, FQ, não importa o sinal por enquanto, importa só quais forças, são 4 forças, não são?
Então você vai repetir aquilo aqui embaixo. Você pode até usar esse desenho aqui, ó, nessa ordem que está aqui, tá? Ó, você vai escrever aqui, ó, momento de quem? Você vai escrever M, é momento, tá? De F aqui, ó, essa força F em relação ao x igual a zero. Então não precisa nem escrever, tá? O seu livro escreve lá, em relação ao ponto tal. Não precisa nem escrever aqui, em relação a zero, ali, o x igual a zero. Então, momento de F, vou entender que é em relação ao x igual a zero. Agora, se você não escrever o seu eixo, aí está errado mesmo, né? Se você não disser onde está o x igual a zero, aí é um erradão, assim, ó. Você ganha isso aqui, ó. Você ganha um erradão, você tem que dizer lá, né? O momento em relação a x. Põe lá, x igual a zero, desenho o eixo, beleza. Então, o momento de F, eu vou já entender que é em relação a o x igual a zero. No seu livro, talvez escreva aqui em cima assim, um zerinho, né? Você está dizendo que você está calculando o momento das forças em relação à posição zero, ou posição O, né? Ou ao polo, né? Depende de qual nome que ele dá lá. Então tá, momento de F em relação ao x igual a zero. Aí tem um mais aqui na frente, ó, vai ter um sinal que por enquanto não se preocupe. Põe-se mais e menos, depois a gente pensa qual será o sinal. Vamos uma coisa de cada vez. Importante que você escreva todos os momentos. Ó, o momento de FO em relação a x igual a zero, o momento do peso em relação a x igual a zero, tá vendo? Mais, ó, mais, tem a última força lá, ó, mais momento da força FQ. Eu separei aqui, mas não preciso fazer separado assim não, só para chamar a atenção que esse momento é dessa força, esse momento é dessa força, esse momento é dessa força, esse momento é dessa força. Você vai perguntar, mas o que é esse momento, professor? É só o produto dessa força, que você está vendo aí, até o x igual a zero. Né? A força vezes, falei, esqueci a palavra, né? É a força vezes a distância até o x igual a zero, entendeu? É só isso. Então vamos lá, vamos ver? Qual é o produto? Aí tem um sinal também, né? O sinal a gente pode ver depois. Então, por enquanto, vamos botar um mais menos, depois a gente decide qual é o sinal. Então, diga. Licença. O momento F a gente vai usar porque o seu começou o eixo X ali no FO, aí eu estou fazendo aqui, eu não coloquei o MF não. A força F está em x igual a zero? Não. Não, então ele tem momento. Então vai ser assim, o F... É que eu pensei assim, quando começou dali, no momento X ali, do FQ, eu pensei que o MF ali não pegava mais não. Não, você tem que olhar sempre assim, a linha de ação da força, né? Uma linha que passa pela força, qual a distância dessa linha, no caso uma linha aqui, né? Na vertical, onde está a força F, até o ponto que você chamou de origem, né? O livro chama de polo, eu chamo de origem. X igual a zero, eu escolhi o x igual a zero sobre FO. Existe uma distância do ponto x igual a zero até a linha onde está a força F? Essa distância existe? Não. Não tem uma distância aqui, não? Estou vendo essa distância aqui, ó. Tá. Sim, tem. Então, você vai colocar essa distância aí. Só pode dar nome aqui da distância da força F até, ó, chamar de DF. Mais ou menos, depois a gente vê o sinal. Momento da força FO até... Não, momento não, né? Distância da força FO até o x igual a zero. Qual é? Professor? Qual a distância da força FO até x igual a zero? Até o ponto onde x é igual a zero. 20 centímetros. Não, a força FO está em cima de x igual a zero. A força FO está em cima de x igual a zero. Eu estou medindo as distâncias em relação a esse ponto, que eu vou fazer vermelho aqui para você. A força F está em cima do ponto. Então, como é que a distância é 20? Distância é zero, concorda? Sim. Então a distância de FO a x igual a zero é zero. Então, aqui, ó, isso aqui vai ficar a força, né? Quando você for calcular o momento aqui, vai ser a força FO vezes zero, né? Porque zero, ou seja, esse momento aqui, ele é nulo. Você pode botar aqui, isso aqui tudo já é zero, tá? Mais ou menos o próximo agora. Qual a distância da linha de ação do peso, essa distância aqui, ó, da linha de ação de tal peso, até o ponto O? Aí a gente vai ter que pensar um pouquinho, né? Tem que pensar um pouquinho. Qual a distância do x igual a zero até a extremidade da barra? Vamos ver o desenho aqui, ó. Qual a distância do x igual a zero até a extremidade da barra?
Quanto? Qual extremidade? Extremidade esquerda. 20 centímetros. Então, até a extremidade esquerda é 20, até a outra extremidade direita é 60, ok? Então, você tem a distância das duas, né? 20 para a esquerda e 60 para a direita. Então, vamos lá. Isso é a distância do ponto O. Agora, tá, vamos fazer aqui na figura, né? Fica melhor de fazer a distância. Eu quero a distância do ponto P até o ponto onde está a força O, ali, esse ponto aqui, ó, que eu estou usando como x igual a 0. Quero saber essa distância. Eu vou marcar aqui na figura, ó. Que distância é essa aqui, ó? Espera aí, deixa eu redesenhar aqui. Que distância? Eu vou precisar dessa distância. Que distância é essa? De P até FO. Essas são paralelas, né? Então posso falar a distância de P até a força FO. Qual distância é essa? 20. 20 por quê? Porque o peso está no meio da barra, né? Então o peso dista das extremidades 40 centímetros, certo? Porque o peso está no meio, a barra é 80, o peso estando no meio, o peso está da borda das barras, tanto faz se esquerda ou direita, está a 40 centímetros. Então 40, que é o total, né? Esse aqui, deixa eu desenhar aqui, ó. Aqui nós temos, ó, essa distância aqui, ó, da borda até o peso, nós temos 40, que é metade de 80, né? Porque o peso está no meio da barra. 40 menos o 20, né? Sobram 20. Então aqui nós temos mais 20 centímetros. A distância do peso até o ponto vermelho ali, o ponto onde está a força O, são de 20 centímetros, tá? Então daqui a pouco a gente vai substituir. Então aqui não vamos substituir o valor por enquanto, não. Por enquanto vamos só escrever a expressão, vai ficar assim, o momento da força-peso é o peso vezes a distância do peso até o ponto O, que você viu que é 20, né? Tá lá, tá? Depois a gente coloca o valor. Tá ali, 20, tá? Mais ou menos, a gente vai ter que descobrir esses sinais aí, né? Quais são esses sinais aí? A gente vai ter que lembrar aquela ideia do ponteiro, né? E finalmente o momento da força Fq. Vai ser a força Fq vezes a distância dessa força Fq até o x igual a 0 lá, tá? Quanto é que será? Vamos ver na figura? Vamos desenhar na figura e depois fica mais fácil, né? Ó, força Fq até a borda lá vai dar quanto? Vai dar... Tudo dá 80, né? Fq até a borda esquerda dá 80. Agora eu quero Fq até o pontinho vermelho. É só pegar 80 e descontar de 20, né? Vai dar 60 centímetros. Então, vou fazer em azul aqui, ó. Então, a distância, ó, em azul aqui. Fq. Opa, ficou bem esquisito o desenho. A distância de Fq, aqui, ó, essa distância aqui, ó, até a borda é de 60 centímetros. Então, nós temos todas as distâncias, tá vendo? Se eu precisar de distância de F até o ponto vermelho, 20 centímetros. Se eu precisar de distância de FO ao ponto vermelho, 0. Se eu precisar da distância de P até o ponto vermelho, 20 centímetros. Se eu precisar da distância de FQ até o ponto vermelho, 60 centímetros. Então, tenho todas as distâncias das forças ao ponto vermelhinho ali que eu escolhi como origem do nosso referencial. Por isso que eu preciso para calcular os momentos, né? Eu preciso multiplicar aquelas forças vezes a respectiva distância que elas guardam até o ponto vermelho lá, que a gente chamou de origem. Eu preciso descobrir agora qual o sinal que eu vou colocar na frente de cada momento desses aqui, ó. O que você vai fazer para descobrir isso? Você vai pegar o seu mesmo eixo X, vai desenhá-lo de novo aqui embaixo, né? Tem um ponto O, né? Você vai desenhar seu ponteirinho aqui, opa, tem que botar régua aqui, senão fica tudo escrito. Seu ponteirinho aqui, você lembra que tem um rabinho do lado de cá, né? Tem um rabinho aqui e tal. Então, do lado esquerdo, tem um ponteirinho centrado, ele tem um eixo, né? Você vai pensar como se fosse um ponteiro, né? Que ele pode girar para cima ou para baixo, né? Um ponteiro de um relógio que está com defeito, ele não se mexe, a não ser que devagar empurre, né, esse ponteiro para cima ou para baixo, ele vai girar em torno daquela origem, tá? Então, você vai encarar agora como se fosse um ponteiro com um eixo em x igual a 0 aqui, ó, né? Como se tivesse um eixo de rotação aqui. Então, o que você vai fazer agora? Para descobrir o sinal de cada momento desses, o que você vai fazer? Você vai analisar separadamente cada força sendo aplicada naquele ponteiro. Se eu aplicar, o ponteiro está ali parado. Se eu aplicar uma força, né, igual a força F aqui, tá vendo? Igual essa força F para baixo, somente ela, tá?
Somente a força F. Ele tem ali o atrito segurando o ponteiro, né? Porque se não tivesse atrito, o ponteiro ia cair ali, né? Ia apontar para baixo. Mas além da força de atrito e do peso do próprio ponteiro, você só vai acrescentar. O ponteiro está parado. Se eu acrescentar uma força aqui, né, que seja suficiente para girar o ponteiro, para onde ele vai girar? O que você acha? Ele vai girar, aí vamos colocar os sentidos aqui possíveis, né? No sentido anti-horário, que eu vou chamar de sentido positivo, ou vai girar no sentido horário, que a gente vai chamar de sentido negativo. O que você acha? Está ali o ponteiro parado, eu vou lá e acrescento uma força. Está ali representada a força. Para onde ele gira? Responde aí para gente. Para mim, eu acho que é anti-horário. Porque tá depois daquela pontinha ali, eu não sei. Anti-horário. Anti-horário, né? E esse sentido anti-horário, a gente atribuiria um sinal positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher como sinal desse produto aqui, o F vezes DF, que é chamado de momento de uma força, você vai escolher, então, um sinal positivo. Então, esse será positivo, tá bom? Próximo. Isso aqui vai dar zero, né? Não precisa se preocupar, porque vai dar zero mesmo. Próximo é um aumento da força-peso. Então, você vai olhar para esse produto, peso vezes a distância até a origem lá do nosso referencial, ali ficou do próprio apoio, né? Então, distância do peso até o apoio, né? É o momento. Então, quando você multiplica peso vezes distância, é o momento da força-peso nesse sistema aí. A gente precisa atribuir um sinal. O que você vai fazer para isso? Você vai apagar, você vai retirar essa força aqui agora, que não interessa nesse momento, e vai voltar lá na figura anterior, vai olhar para a força-peso e vai trazer aqui para baixo e se perguntar: se eu aplicar nesse ponteiro uma força semelhante àquela força-peso, essa força-peso tenderia a fazer esse ponteiro a girar para onde? Para baixo, aqui, né? Essa ponta direita para baixo ou para cima? O que vocês acham aí? Para baixo. Para baixo, ele vai girar no sentido anti-horário ou horário? Horário. Sentido horário. E o sentido horário a gente adotou com que sinal? Positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Então, você vai escolher para esse momento dessa força aqui, você vai escolher o sinal negativo. Ok? E assim você faz para as outras. Então, faltou só FQ, né? Então, agora você apaga isso aqui, ó, essa força, apaga, só interessa para você agora a outra força, a última. Você vai perguntar assim: se eu aplicasse naquele ponteiro uma força para baixo aqui, esse ponteiro tenderia a girar no sentido horário ou anti-horário? Horário. Horário. Esse sentido horário significa o quê? Um sinal negativo ou um sinal positivo? Negativo. Sentido horário será o negativo. Então, você vai informar para a equação. Então, o que você está dizendo para a equação? Que essa força aqui contribui para uma rotação no sentido negativo. Então, você tem que dizer isso para ela, não vai adivinhar. Então, você tem que colocar o sinal de menos na frente por isso. Que essa força, se essa força provocasse uma rotação no ponteiro, provocaria uma rotação no sentido horário, que é o sentido negativo. A mesma coisa para a força-peso. Se essa força-peso sozinha provocar uma rotação naquele ponteiro, provocaria uma rotação no sentido horário, que a gente adotou como negativo, por isso tem que colocar um menos aqui. E a outra força, essa primeira, né, é o contrário, né? Se ela tivesse que girar esse ponteiro, giraria no sentido positivo, tá bom? Feito isso, agora é só você substituir os valores das forças e dos pesos, tá bom? E aí você vai ser capaz, então, de tirar alguma informação ali, provavelmente você vai descobrir, né? Qual o valor da força F que você está querendo saber. Só vamos ter certeza quando a gente substituir os valores. Vamos fazer isso? Bom, faltou uma coisa aqui, né? Essa soma de momentos tem que dar quanto? Aquela soma de momentos. Zero. Por quê? Porque a soma de todas as forças é igual de todos os momentos. Não. Está em equilíbrio. Porque está em equilíbrio. Então, se o sistema está em equilíbrio, a soma de todas as forças é zero e também a soma de todos os momentos é zero. Você tem as duas condições valendo, né? A gente, nos primeiros problemas, só estava aplicando a primeira condição, né? A gente não precisava da segunda, né? Agora que eu estou mostrando algumas situações que a gente vai precisar dessa segunda condição de equilíbrio também, tá bom? Então vamos lá, vamos substituir todos os valores. Então essa soma aqui tem que dar zero, porque a barra está parada, está em equilíbrio lá. Beleza pura, vamos lá. Qual o valor de F? Não sei, professor, nós estamos querendo descobrir. Então vai repetir aqui, ó. Agora a gente já sabe que o sinal do momento é mais F vezes a distância de F até a origem. Qual a distância? Volta na figura.
distância de F até o x igual a 0, está ali na figura, até o ponto vermelho é 20. Então você vai substituir ele por 20. Professor, posso deixar 20 centímetros? Pode. Precisa transformar? Não, se você quiser aqui não precisa. Só que se você colocou 20 centímetros aqui, você tem que colocar todas as medidas de distância em centímetros, tá? Não tem problema. Esse segundo momento aqui vai dar 0, tanto faz ser mais ou menos, né? Vai dar 0 mesmo, então tanto faz. O segundo momento é negativo, então vai ficar menos. Peso, qual o peso da barra? Vamos ver se a gente anotou. A gente anotou? Está aqui, né? 50. Então o peso da barra é 50. Ok? Vezes a distância do peso até o pontinho vermelho. Volta na figura inicial, está lá, ó, peso até o ponto vermelho, 20 centímetros. Substitui na equação. Você vai fazendo essa mesma, segue essa mesma sequência. Ó, o sinal agora você sabe que é menos, né? FQ vale quanto? Volta um pouquinho que vai descobrir quanto. Igual 100, tá vendo? FQ, que é FQ vale 100. Então você vai substituir aqui. FQ vale 100. Alguém lembra quanto é que vale a distância de FQ até o ponto O? 60, né? Mas se você tiver dúvida, você volta na figura e olha lá de novo. A força FQ até o ponto O tem uma distância de 60 centímetros, ok? Aí você vem e anota aqui embaixo. 60 centímetros. A distância é 60. O que essa equação está dizendo para você? Está dizendo para você o seguinte, que a força F lá, as forças que são aplicadas aqui, o valor de F vai depender dessas distâncias, tá vendo? Não é só a questão da soma das forças ser zero, mas depende também, né, o valor da força vai depender de onde as outras forças são aplicadas. Então, dependendo de onde você aplicar a força ali naquela barra, a força F muda também, tá? A mesma coisa vale para a força F, né? Dependendo de onde você aplicar a força F na barra, para manter o equilíbrio, o valor da força F vai mudar. Nesse caso, nesse exemplo, a força F é aplicada no extremo esquerdo da barra, tá? Quando ela é aplicada naquele ponto, ela vai ter que ter esse valor que a gente vai calcular aqui agora. Vamos lá então. Agora as contas, tá? Agora já montou tudo, é só fazer conta. Então F vezes 20, não conseguimos fazer essa conta ainda, menos 50 vezes 20 dá quanto? 1000, né? Faz a conta aí para ver se é isso mesmo. 1000 menos 60 vezes 100 dá quanto? 6.000? Faz a conta aí se você não souber, faz na calculadora e confere para a gente. Quanto é que dá 6.000 e 1.000? Ah, todos os dois estão com sinal negativo, então você soma e repete o sinal, né? Então continua menos, só que menos 7.000. Depois você confere aí, tá? Estou fazendo mentalmente aqui. Então vai ser que F vai ser igual 7.000. Você diz o que? Ah, passa para o outro lado, é assim que você fala? Então tá, pode fazer isso do seu jeito, desde que esteja certo, né? 7.000 passou para o outro lado, e o 20 que está multiplicando, você inverte a operação, né? Está multiplicando, ele passa a dividir o lado oposto ali. Então vai dar 7.000 sobre 20. 350 newtons. Isso, então vai dar 350, um valorzinho considerável, né? Você vê que tem que aplicar um valor muito maior do que a carga lá, né? A carga era de 100, lembra? E o peso da barra era de 50 apenas, né? Mas como, ó, tá vendo? Você lembra que a força F está levando desvantagem, né? Vamos voltar na figura? 350, lembra? Hein? 350, vamos voltar na figura, ó. Força F aqui, ó, a letra C no caso, né? Força F aplicada em A. Você vê que o valor dela é muito maior, tá vendo? Por quê? Porque tem que compensar o fato da distância dela ser muito menor ao ponto de apoio, tá vendo? Quanto menor a distância, né, a força for aplicada ao ponto de apoio, maior ela vai ter que ser para compensar esse fator, né? Então, esse aqui já te dá uma ideia do poder da alavanca, né? Então, se você for aplicar uma força, por exemplo, para erguer aquele corpo que ali, é melhor que você faça o contrário, né? Você põe esse apoio O aqui, ó, mais próximo, né, lá do, se você puder, né? Aqui está um desenho mal feito, não está mostrando como é que é. Esse aqui deve estar próximo de uma laje, né, na beira de uma laje, alguma coisa assim, né? Porque senão aquele corpo aqui estaria debaixo da terra, ficaria esquisito, né? Teria que ter feito o desenho melhor, né? Mas tudo bem. Tá? Então a força F ali tem que ser muito maior que a força aqui, tá vendo? É como se fosse um balanço, né? Só que com tamanhos de braços diferentes, tá vendo? Você tem do lado direito, um objeto preso na extremidade. O peso desse objeto, que é só de 100 newtons, né? Só de 100 newtons.
e o peso da barra, né, está contribuindo para a barra também cair para o lado direito ali, é só de 50. Então você tem as forças que estão do lado direito, se você somar as duas, dá 150 só, né? Mas a força do lado esquerdo é enorme, tá vendo? 350 newtons. Né? Então, da forma que foi construído esse sistema aí, faz com que a força do lado esquerdo tem que ser muito maior, né, do que as forças que estão aplicadas do lado direito, né? Sabendo disso, ele não perguntou, tá, gente? Não perguntou isso, ele perguntou só o valor da força que é aplicada na extremidade A, né, para manter o sistema equilibrado. Então é 350, letra C. Mas imagine que ele perguntasse assim: qual é a força que aquele suporte O ali, tá vendo aquele triângulo ali, né, aquela base ali, aquele cavalete, está exercendo nessa barra? Qual é a força que ele está exercendo nessa barra? E o que você faria para responder? Bom, agora, como você tem a força FA ali, tá vendo, do lado esquerdo, a força FA vale 350 e aponta para baixo, né? 350 newtons, então tá ok. 350 newtons apontando para baixo. A força peso é de quanto peso da barra? 50. Então 350 mais 50, que é o peso da barra, aponta para baixo também, então vou somar com 50, vai dar 400. Mais a força que o fio está fazendo na barra, lá do lado direito, mais 100, né? Então você tem a força FA 350, o peso da barra 50, 350 mais 50 dá 400, mais a força que o fio está fazendo na barra. Então, para baixo, você vai ter três forças que, quando somadas, vai dar um valor de quanto? 350 mais 50 mais 100, né? Vai dar 500 newtons. Então, para baixo, você tem três forças que, somadas, dá 500 newtons. Então, qual a força que aquele suporte O vai ter que fazer para sustentar essa barra aí, com essas cargas todas? 500 newtons, entendeu? A força, né? E como é que você descobriria isso? Aplicando, né? Que a gente já escreveu logo no início, né? Você voltaria aqui, né? Como você descobriu, né? Você descobriu aqui, ó, que a força, deixa eu achar aqui, ó, força F é 350, aí você voltaria cá no início, ó. Tá vendo ali, ó? A força F, ó, 350, né? Então ficaria 350 igual a FO menos 150. Então FO vai ser 350 mais 150, né? Que vai dar 500, tá bom? Se colocar aqui, ó, FO igual a 500 menos 150, dá exatamente os 350 que a gente calculou lá para F. Percebe? Então é essa a ideia, tá bom? Então, por enquanto é só, pessoal. É um exemplo que a gente deu para você aplicar a questão dos momentos, tá? Na aula que vem a gente vai fazer, que é na quinta-feira, né? A gente vai fazer outros exemplos, a gente vai falar sobre alavancas, né? São 3 exemplos de alavancas, a gente vai falar sobre os 3 exemplos de alavancas e vai dar mais exemplos sobre essa questão de equilíbrio de corpo existente, tá bom? Então, até lá, um abraço, fiquem bem, até a próxima. Então, professor, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Obrigado pela aula. Tá joia, filho? Abraço.